Fala pessoal do canal Thiago Borges! Hoje eu trouxe aqui para vocês a tradução de um áudio clássico do Earl Nightingale, com 26 minutos de duração. Caso você entenda a língua inglesa e queira ouvir a versão original, deixei o link aqui na descrição. Além do áudio em português, inclui legendas fixas, para facilitar a compreensão de todos. Espero que gostem e bom estudo! Antes do início da era atômica, os professores de química costumavam dizer que o valor de uma pessoa, quando considerado apenas do ponto de vista químico, era equivalente a $32 no mercado atual. Isso foi antes da descoberta da fissão nuclear. Apenas nos últimos anos, houve uma surpreendente mudança de paradigma nessa atitude. De acordo com estimativas recentes feitas por cientistas, se a energia eletrônica que está presente nos átomos de hidrogênio que compõem seu corpo pudesse ser aproveitada, você seria capaz de suprir todas as necessidades elétricas de um grande e altamente industrializado país por quase uma semana inteira. Isso é baseado na ideia de que, se essa energia pudesse ser capturada, ela poderia ser usada para alimentar praticamente todos os dispositivos naquela nação. Os átomos que compõem seu corpo têm a capacidade de armazenar energia potencial equivalente a mais de 11 milhões de kWh por libra, conforme descoberto por um cientista que trabalha para a DuPont. Este estudo sugere que a pessoa média tem um patrimônio líquido de cerca de 85 bilhões de dólares. Além disso, os elétrons que compõem os átomos que compõem seu corpo não são apenas pedaços de coisas, mas sim ondas de energia viva. Isso ocorre porque os átomos que compõem seu corpo são feitos de partículas subatômicas chamadas elétrons, e à medida que se movem, essas ondas gritam enquanto se estendem em padrões de luz e enviam ondulações em todo o globo. Se você tivesse o aparelho auditivo apropriado, você seria capaz de ouvir um fluxo substancial se fundindo com as ondas dos átomos no espaço ao seu redor. Se você tivesse este aparelho auditivo, você seria capaz de ouvir isso. Elas não apenas cantam, mas também exalam um ar de confiança. Em uma sala que estava completamente escura, se você ficasse na frente de uma câmera de televisão infravermelha, a imagem que apareceria na tela representaria você como um corpo que estaria brilhando, irradiando e deslumbrante da cabeça aos pés. Para simplificar, há muito mais em você do que parece ser o caso. Quando você leva em consideração todas essas coisas, além do fato de que seriam necessários muitos bilhões de dólares para tentar replicar seu intelecto por meio de métodos mecânicos, você começa a se perceber como realmente é. Uma criatura incrível e incalculavelmente valiosa. Levando em consideração que você é um ser humano único, que não pode ser comparado a nenhum outro ser humano que já viveu ou que um dia viverá, você tem um valor imenso só pelo fato de você ser um ser humano. Você é excepcional. Agora, me diga exatamente pelo quanto você pretende vender tudo isso. Não existe pessoa sem valor. No entanto, os benefícios monetários e não monetários que os indivíduos obtêm de suas vidas podem variar muito uns dos outros. Esta mensagem tem dois propósitos. O primeiro é ajudá-lo a decidir quanto você vale como ser humano agora, no mercado, na sociedade de hoje. O segundo é ajudá-lo a identificar o quanto você pretende valer, digamos, daqui a 5 anos. O primeiro propósito desta mensagem é ajudá-lo a determinar o que você vale como ser humano agora mesmo, no mercado, na sociedade de hoje. No final, cada pessoa está de fato no negócio por conta própria, no sentido de que está construindo sua própria vida, independentemente de quem passa a assinar seu contra-cheque. Isso pode ser entendido em termos da expressão "nos negócios para si mesmo". Apesar da possibilidade de que alguma outra organização seja responsável por dar assistência financeira, este não é, no entanto, o caso. Por causa desta mensagem, eu quero que você imagine que você é um negócio ou uma corporação, se isso se adequar melhor à sua imagem mental. Isso irá ajudá-lo a compreender melhor o que quero dizer. Uma vez que agora você está assumindo a função de presidente desta organização, é justo supor que você é o responsável mais direto por seus sucessos e contratempos. Uma vez que você e os outros membros de sua família são investidores em sua organização, é sua responsabilidade garantir que o valor de mercado continue aumentando ao longo dos próximos anos.
Seus amigos e familiares demonstraram confiança em você, e agora cabe a você mostrar a eles que eles estavam certos em ter tanta fé em você. Cada pessoa que contribui financeiramente para a casa é responsável por essa obrigação. Agora, apesar do fato de que as atividades de uma empresa são numerosas e difíceis, elas podem ser reduzidas às 4 funções básicas a seguir. Número 1, finanças. 2, produção. 3, vendas. E 4, pesquisa. Agora, apesar do fato de que as atividades de uma empresa são muitas e complicadas, elas podem ser reduzidas às 4 funções fundamentais citadas. Se não puderem ser levantadas finanças suficientes, a produção não avançará. Se a empresa não fabricar nada, então eles não terão nada que eles poderiam vender aos clientes. Se não houvesse vendas, seria essencial encerrar completamente a produção. Sem fazer a pesquisa apropriada, é irreal esperar acompanhar ou antecipar-se aos tempos de rápida mudança. Se você violar qualquer uma dessas 4 funções vitais, sua empresa será prejudicada e, no final, tornada ineficaz. Se você optar por ignorar isso por um período de tempo suficientemente longo, acabará cometendo suicídio corporativo. Em uma sessão separada deste tutorial, discutiremos o financiamento, também conhecido como componente financeiro de todo o procedimento. Vamos colocar nossa atenção agora em coisas como pesquisa, produção e vendas, em vez de nos preocuparmos com outras coisas. Elas são as mentes, mãos e os pés da empresa ou organização para a qual trabalham. É possível argumentar que a pesquisa cai sob a alçada da cabeça, enquanto a produção cai sob a alçada das mãos e o marketing cai sob a alçada das pernas. Se você tirar qualquer um desses componentes, vai ficar com uma organização desorientada e incapaz de funcionar corretamente. Quantas grandes empresas e nomes de marcas se tornaram gigantes, mas desde então desapareceram completamente do cenário econômico? Você consegue pensar? Você consegue pensar em algumas empresas que costumavam ser consideradas líderes mundiais em seus respectivos setores, mas não existem mais, e em vez disso foram relegadas aos anais da história? Elas não conseguiram encontrar um equilíbrio satisfatório entre essas 4 responsabilidades igualmente importantes. Que tal fazer estudos para a organização sem fins lucrativos que você dirige? Pode-se argumentar que o objetivo da pesquisa é melhorar não apenas o mundo como existe agora, mas também o mundo como existirá no futuro. Em outras palavras, a pesquisa de uma empresa deve se concentrar em formas e meios de melhorar os itens ou serviços que já oferece, bem como seus números de produção e vendas no aqui e agora. Em um futuro não muito distante, um dos principais focos da pesquisa será a criação de novos produtos ou serviços, bem como a implementação de procedimentos inovadores de produção e distribuição. Enquanto este estudo estiver sendo conduzido, no entanto, a produção deve continuar no nível existente, um nível tão elevado quanto a procura suporta. Em poucas palavras, para que uma empresa, e mais concretamente a sua organização, tenha sucesso, é necessário levar em consideração 2 facetas distintas: o presente e o futuro. A sua rentabilidade presente e o potencial de desenvolvimento futuro da sua empresa serão diretamente proporcionais ao quão bem você é capaz de superar esses desafios. Por que as organizações que parecem estar prosperando agora estão tão obcecadas em aumentar suas operações? A razão para isso é uma regra que se aplica às empresas da mesma forma que se aplica às pessoas. Nada permanece o mesmo em nosso planeta, e nada permanece igual em qualquer outro lugar do universo. A razão para isso é que esse é um regulamento que se aplica para os negócios, assim como se aplica para os indivíduos. Um dos princípios da física afirma que um corpo em movimento tem propensão a permanecer em movimento, a menos que sofra a ação de uma força externa, que pode ser parafraseado como a menos que sofra a ação de uma força externa. Quando uma organização é bem-sucedida e continua a se desenvolver, não é incomum que essa empresa veja mais crescimento nos próximos anos ou, colocado de outra forma, ela está se comportando de uma maneira adequada. Por outro lado, uma empresa que está diminuindo de tamanho ou regredindo em tamanho tem uma tendência a continuar regredindo ou diminuindo de tamanho até que seja influenciada por uma força externa. Este é o caso, a menos que a corporação seja influenciada por uma força maior do que ela. Se uma empresa não está crescendo,
então ela está exibindo os primeiros sinais de morte, algo que todos os líderes corporativos responsáveis estão cientes. Se uma empresa não está se expandindo, ela está exibindo os primeiros sinais de morte. Você tem que estar ciente de que uma vez que você é o diretor executivo de sua própria empresa pessoal, você também é o responsável por aderir aos requisitos deste regulamento. Vamos dar uma olhada no futuro e gastar um pouco de tempo discutindo os próximos 10 a 30 anos. Podemos? Antes de prosseguir, lembre-se do seguinte: apenas 10 anos atrás, se alguém tivesse previsto que nós estaríamos vivendo no tipo de sociedade que temos hoje, essa pessoa teria sido ridicularizada por sua ousadia devido ao fato de estar tão à frente de seu tempo. Isso abrange tudo, desde os principais processos industriais que utilizamos até os luxos e itens de ponta que aprendemos a considerar garantidos, assim como nossa renda média atual. Isso também inclui o fato de que crescemos para considerar certos níveis de conforto e conveniência como garantidos. A expansão do conhecimento humano está rapidamente chegando a um ponto em que o ritmo do avanço será mais do que apenas dinâmico. Será explosivo. Espera-se que este estágio ocorra nas próximas décadas. Qualquer previsão feita quase certamente se inclinará para o lado de ser muito pessimista e cautelosa. No entanto, antes de fazermos qualquer julgamento, vamos ouvir o que os especialistas têm a dizer sobre o assunto. De acordo com as conclusões de uma série de pesquisas recentes, os próximos 10 anos têm o potencial de fornecer benefícios incalculáveis, tanto para indivíduos quanto para empresas. Nos próximos 10 anos, a maior parte dos gastos em nações altamente desenvolvidas será em produtos e serviços que vão muito além do que é necessário. Esses bens e serviços representarão a maior parte das despesas totais. Ter acesso a necessidades como roupas, um lugar estável para morar, transporte confiável e assistência médica de alta qualidade é importante. Imagine isso: a maior parte dos fundos serão usados para comprar coisas que não são necessárias. Quando algo assim acontecer, será a primeira vez em toda a história da espécie humana que algo remotamente semelhante acontecerá. O mercado consumidor deverá aumentar em pelo menos 50% e talvez até muito mais nas próximas gerações, o que resultará em um enorme boom, que chegará a centenas de bilhões de dólares. Esse crescimento é projetado para ocorrer no decorrer da próxima geração ou da segunda geração. Cada estrutura que está agora em uso precisará ser substituída nos próximos 30 anos por um novo edifício, o que exigirá a construção de tal edifício. E quanto à pesquisa e desenvolvimento, que é o caminho que nossa economia seguirá nos próximos anos? Hoje, mais dinheiro é gasto em pesquisa e desenvolvimento em um único ano do que foi gasto em pesquisa e desenvolvimento em todo o século e meio anterior combinados. Pare por um segundo e pense um pouco na seguinte pergunta: o que tudo isso significa para você e sua própria empresa específica da qual você atua como presidente? Se você é capaz de sentir uma conexão tanto com o presente quanto com o futuro, isso é um sinal de que as oportunidades disponíveis para você no futuro são quase ilimitadas. Na história da humanidade, nunca houve uma única pessoa que ansiava por um futuro tão brilhante e esperançoso quanto o seu. O QI médio dos cidadãos de nosso país está aumentando. Nas últimas 3 décadas, houve avanços significativos no campo da educação. Nos próximos 30 segundos, eles provavelmente farão algo incrível. O cliente está se tornando mais experiente a cada dia, e se continuarmos a satisfazer suas necessidades e vendermos nossos produtos para ele, é melhor nos educarmos com mais frequência também. O mercado dos próximos 10 anos não será definido pela consistência. Em vez disso, será caracterizado por uma grande diversidade de produtos e serviços. Adicionalmente, preferência, e não a praticidade, será o fator decisivo. Tanto o número quanto a qualidade das opções disponíveis para os clientes terão melhorias significativas em um futuro próximo. Existem vários indicadores que apontam para um desejo crescente pelos aspectos mais agradáveis da vida. No momento, existem muitos milhões de indivíduos interessados em participar de programas de estudo após o trabalho ou aos finais de semana, e esse número continua a crescer milhões a cada ano. Isso é apenas uma rápida olhada em algumas das coisas que estão acontecendo no mundo ao nosso redor e como será a vida nos próximos 10 a 30 anos. Agora, como presidentes e gerentes indiscutíveis de nossa empresa, cada um de nós
tem a capacidade de escolher que curso de ação tomar com relação a este assunto. Podemos progredir junto com isso ou podemos regredir. Somos incapazes de permanecermos parados, apesar de nossos melhores esforços. Isso nos dá a chance de darmos um passo para trás e examinarmos a nós mesmos e nosso futuro de maneira imparcial, assim como um estranho experiente faria. Coloque-se no lugar de uma empresa e pergunte: quanto eu estou valendo agora, hoje? Qual é o meu valor não apenas para mim, mas também para minha família e para a empresa em que trabalho? Eu colocaria meu dinheiro nesta empresa se eu fosse um investidor de fora, um completo estranho? Uma empresa que se expande a uma taxa de 10% ao ano, mais do que dobrará de tamanho em aproximadamente 8 anos. Que tipo de foco você está colocando na operação de sua própria corporação pessoal? Você é capaz de se desenvolver e progredir como pessoa em uma taxa de pelo menos 10% a cada ano? É claro que você pode. De fato, se aceitarmos as estimativas dos profissionais da indústria, uma pessoa pode aumentar sua eficiência em qualquer lugar de 50% a 100% e ainda mais no espaço de um mês. Há alunos que passaram de notas de reprovação para obterem nota A e serem nomeados para Dean's List. Vendedores descobriram que poderiam vender tanto dos produtos de sua empresa em um único mês, quanto haviam vendido anteriormente em um ano inteiro, gerenciando adequadamente suas habilidades, pensamentos e tempo. Indivíduos em gerenciamento e produção que multiplicaram sua eficácia muitas vezes estão representados nos relatórios armazenados em nossos arquivos. Esses indivíduos se superaram de maneiras quase inimagináveis em comparação com seus esforços anteriores. Pense nas consequências que isso pode ter. Denota um desempenho 120 vezes mais eficaz do que o de um humano. E voltando à lei de causa e efeito, isso implica fornecer 12 vezes a quantidade de serviço que deve e garantirá que, por fim, obteremos 12 vezes o retorno que estávamos acostumados a receber. A recompensa é aumentada por um fator de 12. Lembre-se de que, se nossos esforços forem dobrados, temos direito a receber uma compensação 2 vezes maior pelo nosso trabalho. E não há realmente nada neste planeta que possa nos impedir de alcançar nosso objetivo de ganhar isso. Mesmo que aumentemos nossa produtividade por um fator de 3, o resultado final permanecerá o mesmo. Tanto você quanto eu estamos cientes disso. E realmente deve ser algo que todos os outros também estejam cientes. No entanto, é importante ter em mente que cerca de 95% das pessoas não estão cientes desse fato. Considere as vantagens que advêm dessa situação para nós. Não é que tenhamos a intenção de tirar vantagem de ninguém, e você pode ter certeza de que nunca o faremos. Por outro lado, isso fornece uma ilustração notável de quão preciso é o antigo provérbio de que conhecimento é poder. Você pode se surpreender ao saber do grande número de pessoas que desistem de sua busca por conhecimento depois de concluírem sua escolaridade oficial. Elas não liam muito, e as únicas coisas que elas liam eram coisas como manuais da empresa e outros tipos de literatura interna. Elas não liam nada de valor real. Esta empresa foi pioneira na criação de aprendizado gravado, fez grandes avanços e está aumentando em um ritmo rápido, mas ainda nem começamos a arranhar a superfície de suas possibilidades. Continuarmos nossa educação é algo absolutamente necessário de nossa parte se quisermos manter nossa vitalidade. Nosso sistema educacional aborda apenas uma pequena fração da enorme quantidade de informações que ainda existe. Há muita informação disponível. A capacidade de se relacionar com outras pessoas está entre os fatores mais importantes a serem considerados. As escolas não dão muita atenção a esse assunto. Apesar de ser essencial para o nosso sucesso, trabalhar em conjunto com outras pessoas a fim de atingir nossos objetivos e chegar ao topo. As belas ideias que exploramos nesta apresentação nem sempre são ensinadas nas famílias e raramente são abordadas nas escolas. No entanto, queremos mudar isso com este programa. Examine todos e cada um dos programas de áudio acessíveis com grande atenção aos detalhes. Se você der um passo de cada vez, você terá a ajuda deles para manter um programa de educação eficaz por muitos anos. Se você fizer isso, você será capaz de seguir evoluindo. O velho ditado que diz que conhecimento é poder é absolutamente verdadeiro. Além disso, a informação que possuímos se reflete em nossa aparência. E o fato de estarmos informados é evidenciado abundantemente pelas palavras que usamos.
faz com que eduquemos melhor nossos filhos, nos demos melhor com nossos vizinhos e faz com que o trabalho em equipe com nossos colegas se torne mais simples para nós. Acima de tudo, é provavelmente o motivador mais potente em todo o cosmos conhecido. Nossas visões atingem limites mais amplos à medida que adquirimos mais informações. Nos tornamos conscientes do fato de que há mais trabalho a ser feito, assim como se faz necessário investir mais tempo em fazer esse trabalho. Estamos cientes de que, à medida que crescemos e adquirimos novos conhecimentos, ele não precisa parar, e que com o passar do tempo, nosso nível de realização continuará aumentando. Isso acaba com a noção ultrapassada que você tinha que ter 65 anos para se aposentar antecipadamente. Depois de hoje, marca o início de um novo começo. Ninguém na Terra pode ter mais ou menos tempo do que você. A quantidade de tempo que você tem é fixa e não pode ser aumentada ou diminuída. O tempo é o maior nivelador que existe. Sabendo que ao fazer isso você estará instantaneamente preparando o terreno para as vantagens que deseja obter no futuro, você deve começar imediatamente a pensar em estratégias pelas quais você pode começar a aumentar sua efetividade e alavancar sua produtividade. Você terá uma nova página onde poderá continuar escrevendo a história de sua vida, começando a partir de depois de hoje. Esta nova página estará disponível para você usar. Este procedimento continuará enquanto você estiver vivo. Ignore o que aconteceu no passado, já que isso não é mais relevante. Não se detenha nas oportunidades que você pode ter perdido no passado. Em vez disso, preste atenção ao aqui e agora. Aproveite ao máximo cada novo dia que chega e pergunte a si mesmo: como posso aproveitar ao máximo hoje? Você está ciente de que o estoque de dias que temos vai se esgotar em algum momento no futuro. Se perdermos 1 hora de tempo produtivo todos os dias, isso equivale a cerca de 250 horas por ano em que nosso negócio e nossa fábrica não estão funcionando em seu potencial máximo. Quando não conseguimos acesso ao prédio, não há como gerar receita. O quanto você diria que vale 1 hora do seu tempo? Multiplicar esse valor por 250 lhe dará uma estimativa da quantidade de lixo que está sendo produzido por sua empresa. Neste momento, quase não faz diferença se seu empregador o recompensa ou não pela hora perdida que você acabou de experimentar. Não é possível pagar por isso com a própria vida. Descubra como obter o melhor de cada momento de sua vida e desfrute-a ao máximo. Divirta-se neste minuto. Você não deve colocar sua felicidade nas mãos de outras pessoas ou coisas na expectativa de que ela virá para você no futuro, na esperança de que você ficará feliz. Meu grande amigo Wally Amos, proprietário dos famosos biscoitos de chocolate Amos, costuma dizer coisas como: felicidade é um trabalho interior. Leve em consideração quão curto e precioso é o tempo que você tem para gastar, seja no trabalho ou com as pessoas de quem você gosta. E se esforce para aproveitar ao máximo o tempo que você tem. Cada segundo deve ser saboreado e valorizado por si só. Na verdade, a vida de um ser humano é feita de nada mais do que uma série de minutos efêmeros, horas e dias. Estes são os tipos de coisas que serão usadas no processo de construção. Vale ressaltar que o tipo de estrutura, bem como as proporções do edifício que construímos, cabe totalmente a nós decidir. Os benefícios que o indivíduo tem não podem ser igualadas nem mesmo pelas organizações mais bem-sucedidas. Imaginem uma grande corporação multinacional operando em qualquer lugar do globo. Há uma maneira de aumentar sua produtividade diária em mais de 4 vezes em um único dia? É claro que não. É possível triplicar sua renda diária em apenas um dia? É claro que não. Deveria ser possível, mas para navegar com sucesso na infinidade de complexidades vinculadas que acompanham a operação de uma organização tão grande, seu crescimento deve ser sistemático e gradual. Entretanto, em apenas um mês, uma pessoa pode dobrar, triplicar ou até mesmo quadruplicar sua eficácia. Fazer essa comparação é análogo a comparar os movimentos de um único escoteiro aos de um grande exército. Simplesmente não faz sentido. Como você tem lidado com as finanças do seu negócio, sua pesquisa, sua produção e suas vendas, respectivamente? Estes são os 4 requisitos que toda organização deve cumprir para ser considerada bem-sucedida. Quanto de seu tempo e energia você gasta cuidando de suas responsabilidades financeiras? Para fazer pesquisas e ir mais longe no estudo de seu campo de trabalho e profissão escolhida?
Há espaço para desenvolvimento nesta situação? O que você pode me dizer sobre o método de produção? Como você pode melhorar consideravelmente a maneira como você cumpre as obrigações que lhe são atribuídas no trabalho? E que ações específicas você pode realizar para aumentar suas vendas? A palavra vendas refere-se a mais do que apenas o ato de vender um produto ou serviço. Também se refere à maneira como nos vendemos a todos com quem nos envolvemos. O ato de vender algo ou um serviço é apenas um aspecto do que o termo vendas se refere. Inclui o quão bem nos damos com as pessoas com quem trabalhamos, com nosso cônjuge e filhos, assim como com os vizinhos e outras pessoas em nossa comunidade. E se estivermos no negócio de vendas, quais são as maneiras pelas quais podemos expandir o número de pessoas com as quais nos envolvemos e conversamos diariamente e garantir que essas conversas sejam frutíferas de todas as maneiras possíveis? Um aumento diário de uma ligação se traduz em um aumento diário de 250 ligações ao longo de um ano. Quantas vendas a mais você acha que poderíamos fazer se aumentássemos nossa base de contato em mais 250 pessoas? Ao longo desses 5 anos, chega a um total de 1.250 telefonemas, que em qualquer outro conjunto de circunstâncias nunca teríamos feito. É o que diferencia os indivíduos comuns daqueles que estão acima da média a esse respeito. É a qualidade que diferencia os bons indivíduos dos grandes em nosso mundo. Se abraçarmos esta nova abordagem mais ativa da vida, nossos pensamentos encontrarão paz. Teremos total segurança para o futuro e alcançaremos uma nova estatura maravilhosa como seres humanos como resultado. Ao fazê-lo, há uma chance de progredirmos em direção ao alcance total de nosso potencial. Se assumirmos essa perspectiva de vida, não precisaremos gastar um único segundo nos preocupando em como as decisões que tomamos afetarão o mundo ao nosso redor. Depois de amanhã será o início de nossa ascensão à riqueza, e a partir desse ponto, passaremos o resto de nossas vidas se aquecendo em seu rico abraço. Espero que tenham gostado do vídeo. Pessoal, um recado final. Se você quiser receber gratuitamente esse e outros áudios aqui do canal Thiago Borges, basta você fazer parte do meu canal do Telegram. O link para o meu canal do Telegram está aqui na descrição. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Thiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Thiago Borges.